Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da carta de 1 Pedro no seu capítulo 1. Muitas pessoas estudam as Escrituras e não procuram olhar se realmente o que está escrito ali é verdade. Será que tudo que está escrito é verdade? Será quem que escreveu? Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante e compartilhe esse vídeo. Nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Nós temos a ideia que a carta de 1 Pedro e também de 2 Pedro foi escrita por ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando ouvem explanações a respeito disso, levam isso em consideração no seu coração. Mas quem foi Pedro? Você já parou para pensar se Pedro ele tinha letra, ou melhor, se Pedro ele tinha estudo para escrever uma carta? Muitas pessoas, ao lerem as Escrituras, não procuram saber se aquilo é uma verdade ou não. Simplesmente acham que por estar escrito na Bíblia é uma verdade absoluta. Hoje nós vamos analisar o que a primeira carta de Pedro diz. Será que realmente o que está escrito ali é uma verdade? Assim diz a carta de 1 Pedro no seu capítulo 1, versículo 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então, o escritor da carta de 1 Pedro, ele está falando diretamente para algumas pessoas, ali da dispersão de Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e Betínia. Ele está agora confortando alguns corações, falando a respeito da fé, falando a respeito de uma salvação. Qual é a salvação que ele está falando? Ele está dizendo sobre a salvação das vossas almas. Ele está dizendo ali que muitos daqueles que não viram a Cristo, mas que perseveram na fé, eles se mantêm firmes, eles vão alcançar sim a salvação das suas almas. Só que agora ele diz algo. Será que realmente o que ele fala está dentro das Escrituras antigas? Vamos analisar o versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Que foi a respeito dessa salvação, a salvação das almas, que os profetas indagaram e inquiriram. Aí eu vos pergunto, qual o registro que diz que os profetas estavam preocupados a respeito daqueles que iriam ser salvos no cristianismo pela graça? Parece que o escritor da carta de Pedro, ele está agora tentando valorizar uma coisa que não existe registro para isso. Se você parar para pensar, os profetas indagaram quem? A única pessoa que os profetas deveriam ter indagado seria Deus. Mas aonde, qual registro nas Escrituras está escrito que os profetas indagaram e inquiriram saber isso de Deus? Salvação das almas do período da graça. Isso não existe nas Escrituras. O escritor da carta de Pedro, ele tentou valorizar a fé daquelas pessoas, colocando uma situação em cima dos profetas que não aconteceu. Só que ele vai um pouquinho mais além. Vamos examinar o que ele diz no versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava nos profetas. Os profetas tinham noção em imaginar quem era o Cristo. Quando lemos as Escrituras, elas falam sobre o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus vinha sobre a vida dos profetas. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas se é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, porque os dois são a mesma pessoa.
Será que no começo desta carta é sobre isso que fala? Vamos voltar um pouco acima e ler o versículo 3 da carta de 1 Pedro, capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então agora o escritor da carta de Pedro, ele diz que bendito é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, Deus e Jesus é a mesma pessoa? O Pai e Jesus é a mesma pessoa? Então, se o Espírito é de Cristo, ele não é o Espírito de Deus. Então, eles não são a mesma pessoa. Só que agora o escritor da carta de Pedro, ele diz que os profetas inquiriram e nangaram saber porque sobre eles estavam o Espírito de Cristo. Isto é uma mentira. O escritor da carta de Pedro, ao falar aquilo para aquelas pessoas, ele não está falando uma verdade. Não é verdade que estava sobre os profetas o Espírito de Cristo, sobre os profetas o Espírito de Deus, mas não o Espírito de Cristo. O escritor da carta está tentando valorizar uma situação que verdadeiramente ela não existe. Nenhum dos profetas, além de não conhecer e não saber quem seria o futuro Cristo, eles também não tinham o Espírito de Cristo. E o escritor ainda continua sem base nenhuma dentro das Escrituras quando ele diz: ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O escritor diz que os profetas, eles inquiriram, eles indagaram, eles procuraram saber, eles foram em pormenores detalhes a saber a respeito dos sofrimentos de Cristo. Aí eu te pergunto, quais profetas? Quais foram os profetas no Antigo Testamento que falaram a respeito disso? Nenhum. Um dos textos que as pessoas dizem ser a respeito do sofrimento de Cristo é Isaías 53, que eu não vou entrar neste detalhe porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card e vou deixar na tela final para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então o escritor da carta de Pedro, ele cita algumas coisas que não é verdade, tornando assim 2 versículos da sua carta completamente infundado, completamente de um pensamento próprio, tentando colocar aquilo que não existe como se fosse algo que os profetas tivessem passado. E tem mais um detalhe. Por que eu estou falando que foi o escritor da carta de Pedro? Por que eu não falei diretamente que foi Pedro quem escreveu a carta? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, segundo Atos dos Apóstolos, Pedro e João, eles eram indoutos e iletrados. Eles não tinham conhecimento das letras. Aí eu vos pergunto, será que uma pessoa que não tem conhecimento da sua própria escrita vai escrever uma carta em grego para outras pessoas? Aqueles que tentam fundamentar a sua fé podem dizer, mas eles psicografaram uma carta. O Espírito estava falando para ele e ele ia escrevendo, o próprio Espírito o fez escrever. Será que o Espírito faria escrever algo que não existe? Nenhum dos profetas indagaram ou inquiriram saber qual era a graça que haveria de vir na época de Pedro. Nenhum dos profetas procuraram saber minuciosamente aquilo que haveria de acontecer porque eles estavam com o Espírito de Cristo. Isso não aconteceu. Não existiu o Espírito de Cristo em cima dos profetas. E, por final, nenhum dos profetas procuraram saber a respeito da salvação das almas daqueles que lá no tempo da graça iria viver. Isso é diretamente uma mentira relatada pelo escritor da carta de 1 Pedro. E eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e pesquise as Escrituras. Não coma tudo aquilo que está escrito, porque às vezes você vai estar se alimentando de algo que não é verdade. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.